Eu vou trazer aqui lições muito especiais sobre o encontro de Moisés e Elias com Jesus no Monte da Transfiguração. Qual foi o significado dessa história, o porquê Jesus se transfigurou e por que Moisés e Elias apareceram para Jesus na companhia de Pedro, Tiago e João. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações na opção todas para você acompanhar todos os nossos conteúdos e pode ter certeza que vai valer a pena. E antes de eu entrar no assunto, bem rapidinho, eu tenho um recado urgente, muito importante para todos os nossos inscritos aqui e os que estão chegando agora, que é sobre as pessoas que assistem, mas não dão um like e também não comentam o vídeo. E quando o YouTube percebe isso, ele acaba não mostrando os nossos vídeos para mais pessoas. Então, pessoal, é muito importante você apoiar, você que está acompanhando e tem sido ajudado, tem sido abençoado com os nossos conteúdos. Não se esqueça de deixar o like, de também comentar. O comentário é muito importante, porque fazendo isso, você vai estar apoiando muito aqui o nosso trabalho e eu fico muito grato a Deus por sua vida, tá certo? Pois bem, a história que nós vamos aqui meditar um pouquinho está relatada em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1, que fala sobre o Monte da Transfiguração. Jesus chamou os seus discípulos mais chegados, que eram Pedro, Tiago e João. Eles sobem ao monte e a Bíblia diz que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz. E lhes apareceram Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João, eles tiveram uma visão daquele momento e ficaram ali maravilhados com aquela visão e já começaram a se expressar dizendo: Jesus, é muito bom estar aqui. E de repente uma voz fora da nuvem diz aos discípulos: este aí é o meu filho amado, a quem comprazo. Ouvi somente a ele. E quando os discípulos ouviram essa voz, que é a voz do Senhor Deus que falou com eles, eles caíram em terra, se prostraram e ficaram com grande temor. E Jesus lhes tocou, levantando eles, dizendo: olha, vocês não precisam ficar com medo. E quando procuram Moisés e Elias já não estavam mais ali. E eles descem do monte e Jesus diz assim para eles: olha, sobre esta visão vocês não contem para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. A primeira lição que nós podemos trazer aqui nessa história é sobre o costume dos judeus. Se você estudar um pouco sobre os judeus, acerca de nomes importantes da história, como Moisés, como Elias, como Abraão, como os outros nomes que foram pessoas que fizeram história, que se tornaram pessoas reconhecidas na Bíblia Sagrada e são personagens citados até os dias de hoje. Mas quando você vê para o lado judeus, você começa a ver que entre os judeus havia uma facilidade muito grande para a idolatria, para o fanatismo. Deus precisou diversas vezes corrigir o seu povo, precisou castigar o seu povo várias vezes. Inclusive, teve situações em que Deus permitiu que o povo ficasse cativo por conta da idolatria. E essa idolatria que sempre se instalava entre o povo judeu não era somente diante de deuses estranhos, mas também diante de homens importantes da história. Então, a primeira lição que nós podemos ver aqui é quando a voz de Deus ecoa por detrás das nuvens, dizendo: este é o meu filho, falando o Senhor Deus do seu filho Jesus. Este é o meu filho a quem comprazo, ouçam somente ele. Parece até um pouco estranho de entender, mas aqui Deus estava dizendo: olha, vocês agora não vão ouvir Moisés e vocês não vão ouvir Elias. Foquem agora em Jesus. Aqui nesse momento vocês vão ouvir somente o meu filho. Resumindo esse primeiro ponto aqui, eles estavam sendo curados da idolatria e sendo curados do fanatismo e estavam entendendo que eles precisavam focar em Jesus, precisavam olhar somente para Jesus e ouvir somente Jesus. A segunda lição é que no texto fica muito claro que quando Moisés e Elias aparecem para os discípulos, aqui trata-se de uma visão. E é claro, alguém pode ter alguma explicação bíblica, pode ter uma interpretação diferente, uma linha de raciocínio diferente sobre essa história, em dizer que literalmente Moisés e Elias apareceram e eles de fato pisaram ali no Monte da Transfiguração. Mas nos últimos versículos aqui, Jesus diz aos seus discípulos: sobre esta visão vocês não contem para ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então aqui dá para a gente ter uma noção que não foi de forma literária que Moisés e Elias apareceram ali no Monte da Transfiguração. E antes de eu ir para o terceiro texto, eu vou perguntar: você já deixou like no vídeo? Você já comentou? Já deixou a sua opinião? O que você acha? Você acha que Moisés e Elias apareceram de forma literal ou de fato foi
uma visão? Comente aqui porque eu quero ler o seu comentário, tá certo? O terceiro ponto, a terceira lição é a mais especial de todas aqui para mim. Quando eu entendi isso no texto, eu disse, eu vou gravar esse vídeo e vou compartilhar essa interpretação, esta visão, esta revelação bíblica com todos os meus inscritos. É sobre Moisés ser o representante da lei e Elias ser o representante dos profetas. Inclusive, alguns teólogos afirmam que Moisés e Elias são as duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Ou seja, figuras muito importantes do Antigo Testamento, figuras muito importantes para os judeus. Mas, sendo figuras importantes, pessoas famosas, pessoas que fizeram seus nomes na história, pessoas que são citadas até os dias de hoje, passaram, desapareceram. Ali no monte eles apareceram e desapareceram. Quando os discípulos procuraram por eles, já lá não estavam mais, como se fossem fantasmas. Você lembra do momento em que Jesus vem caminhando por cima das águas diante dos discípulos que estavam no meio da tempestade dentro do barco? E quando viram Jesus caminhando por sobre as águas, eles começaram a dizer, é um fantasma que está vindo diante de nós. E quando Jesus se aproxima, Pedro olha e diz, se é o Senhor, mande que eu vá até o Senhor andando também sobre as águas. Todos ali com medo e não tiveram a mesma coragem que Pedro. Agora o detalhe importante aqui é sobre Jesus parecer um fantasma. Olha que interessante. Por que Jesus aqui pareceu um fantasma para os discípulos? É simples. Eles estavam no meio de uma tempestade. Talvez você já viu um vídeo de uma tempestade em alto mar, ondas embravecidas, o vento mistura com água, com vento e aquela confusão toda. De fato, se você ver uma pessoa andando por cima das águas, vai parecer um fantasma. Porque no meio daquela tempestade, Jesus aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. E isso fez os discípulos pensarem, olha, isso é um fantasma que está vindo diante de nós. Olha que interessante, aparecer e desaparecer. Moisés e Elias apareceram e desapareceram. Como que duas pessoas, na lembrança de Pedro, Tiago e João, já não estavam mais entre eles, já não estava mais em terra, agora aparecem e desaparecem. Eles vão pensar, são fantasmas. Aqui, Jesus estava curando a visão dos discípulos, que ainda tinham dúvida de quem era Jesus. Aqui, Jesus estava ensinando os discípulos, dizendo a eles, homens passam, homens importantes da história vão aparecer e vão desaparecer, mas eu não sou fantasma. Eu estou aqui e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. João Batista teve dúvidas sobre quem era Jesus. Mesmo depois de conhecê-lo, batizá-lo, saber dos milagres, mandou discípulos irem até Jesus e perguntar, o Senhor é mesmo o Messias, o Filho de Deus que nós estávamos esperando? Ou nós precisamos esperar por outro Messias? Os discípulos sempre diante de situações milagrosas, se questionavam e olhavam para Jesus e olhavam uns para os outros e perguntavam, que homem é este? Jesus estava lhes ensinando, eu não sou um fantasma, os homens passam, mas eu não vou passar. Homens importantes vão aparecer na história, mas homens passam, homens enganam, homens decepcionam, homens mentem. Homens criam seus conceitos para contrariar os princípios de Deus. E a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, maldito é o homem que confia no homem. Os homens podem passar, os homens podem te decepcionar, os homens podem nos enganar, os homens podem nos trazer tristeza. Homens vão aparecer e vão desaparecer. Não espere muito dos homens, não idolatre os homens, não fanatize os homens. Olhe para Jesus. Se teu pai, se tua mãe, se amigos te abandonarem, ele nunca vai te abandonar. Jesus é o amigo fiel, o amigo verdadeiro, que nunca estará ausente. Ele nunca nos prometeu ausência de problemas, ele nunca nos prometeu ausência de dificuldades, ausência de tribulações. Mas ele prometeu estar conosco. Ele nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar passar pelas dificuldades sozinhos. Siga a instrução do Deus Pai que falou por detrás daquelas nuvens. Olhem para Jesus, ouçam somente Ele. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, espero que você tenha gostado. Comente aqui, deixe o seu comentário. Não se esqueça de deixar o like para ajudar aqui o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.